Mateus 18, de 21 a 35. Os irmãos vão me ajudar na leitura aqui no telão. Amém. Vamos lá, gente. Versículo 21, todos juntos aqui no telão. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, vão acompanhando aí o ritmo? Ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Pai querido, nós pedimos neste momento a graça para que possamos compartilhar da tua santa e bendita palavra, e que a glória seja tua, e que o entendimento venha de ti para a nossa mente e para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre o tema: é melhor perdoar. Vamos dizer isso? É melhor perdoar. Nessa ministração nós vamos tentar ajudar os amados e ajudar a nós mesmos a entender que o perdão, por mais difícil que possa nos parecer e por mais custoso que possa nos parecer, mas ele sempre será o melhor caminho. E quem nos ditou esse caminho, quem nos apontou essa direção, foi o próprio Deus. Há pouco tempo eu vi um vídeo no YouTube, não sei se os irmãos acompanharam, aquele médico da seleção feminina de ginástica dos Estados Unidos, Larry, eu não sei se é o segundo nome, vou pronunciar certo, é Larry Nassar, não sei se essa é a pronúncia, mas ele foi acusado de vários abusos sexuais. As meninas, as mocinhas foram abusadas por esse que até então era médico da seleção feminina de ginástica. E então muitas moças vieram no tribunal para dar seu depoimento, para contar o que aconteceu, e a juíza foi muito complacente com todas, querendo ouvir a todas, então demorou um pouquinho mais o processo. Mas o que me chamou a atenção foi o pai de duas dessas moças, duas dessas ginastas, um senhor alto, forte, e ele fez um pedido para a juíza, assim: olha, eu como pai eu tenho o direito de falar, certo? Então a juíza permitiu, o senhor pode falar. Aí ele falou um palavrão para o homem que estava sendo acusado, e a juíza logo interviu dizendo: não, aqui você não pode ser profano, você não pode falar palavrão. Então tá bom, então meu segundo pedido é que a senhora me conceda 5 minutos, eu sozinho com
o acusado. E ela disse, não, isso também não é permitido. Então 1 minuto que seja, eu gostaria de ter 1 minuto com ele. Não, também não é permitido. Eu falei, então, já que eu não tenho a permissão, então eu vou resolver isso agora. E ele então saiu, aquele homem alto, forte, pai de 2 moças que haviam sido abusadas, e ele foi na direção com ímpeto, querendo de fato esganar, matar aquele homem, porque ele estava extremamente indignado. E eu fico me colocando no lugar daquele homem, eu que também tenho uma filha, e fico tentando, mas não consigo realmente entender a dimensão da mágoa, do ressentimento, da tristeza, da indignação que aquele homem sentiu. E aquele homem, na verdade, idealizou aquele tempo. Me dê 5 minutos, porque em 5 minutos eu resolvo, como que parafraseando o sentimento dele, em 5 minutos, eu sozinho com ele, eu resolvo esse fogo, essa fúria, essa angústia que vai no meu coração. Não posso 5 minutos? Em 1 minuto eu resolvo. Então, se 1 minuto não resolvo, eu vou agora mesmo. Então os policiais vieram e o derrubaram, tiveram de algemá-lo, uma outra pessoa ficou ali consolando a cabeça dele, enfim. E diante desse quadro, fico pensando que, por mais que nós entendamos a indignação e o sofrimento desse homem, mas é melhor perdoar. Porque se ele não perdoa, pelo que nós vamos ver na ministração, e já adiantando, ele será um eterno refém dessa memória. Ele será um eterno prisioneiro de um estranho, de uma pessoa que furtivamente entrou na vida da sua casa, da sua família, dos seus filhos sem permissão, e maculou as suas filhas, maculou a honra da família. É melhor perdoar, por mais que do ponto de vista humano seja digna essa indignação, seja justa essa indignação, porque nós como seres humanos entendemos o que ele está sentindo, mas é melhor perdoar, porque se não perdoa, ele será um prisioneiro. Se ele não perdoa, ele adoece. Se ele não perdoa, ele entristece o contexto em que ele está vivendo. Se ele não perdoa, ele não vai conhecer a mensagem da graça. Se ele não perdoa, ele não conhece o reino dos céus. Então é melhor perdoar. E talvez estejamos diante de pessoas aqui com situações mais graves do que essa, ou situações mais simples do que essa, mas o remédio é o mesmo, o caminho é o mesmo, a direção é a mesma. E nós estamos aqui diante de uma passagem, quando Jesus está falando sobre o perdão, é preciso perdoar, e Pedro, um dos discípulos de Jesus, achando que está sendo espiritual, dizendo, diante da mensagem do perdão, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7? Sabe quando ele se acha bom? Sabe quando a gente se acha bom? Já dá até uma margem, né? Uma margem mais folgada, uma margem assim, bom, até 7 vezes, então estou sendo bonzinho, estou sendo espiritual. E Jesus então vem, derruba a nossa espiritualidade, nosso falso conceito de bondade e de espiritualidade, e diz, você está enganado, não é 7 vezes, é 70 vezes 7, como se pudesse medir, como se pudesse contar, ou como se pudesse mensurar. Jesus apenas está falando números, e está exagerando, apenas para dizer o seguinte, olha, não se perca nos seus números, não se perca nas suas contagens. Por quê? Porque o perdão é infinito, o perdão é largo, o perdão é alto, o perdão é profundo, não dá para contar, não dá para mensurar, não dá para medir. Então, se você acha que está sendo generoso demais, oferecendo a oportunidade de perdoar 7 vezes, eu lhe digo, 70 vezes 7. E não fique fazendo contas de quanto que vai dar 70 vezes 7. Porque não é isso que Jesus quer que a gente faça. É apenas estar dizendo, seja largo até você perder as contas. Seja largo até você perder de vista. Se te obrigaram a caminhar 1 milha, caminha mais uma outra milha. Seja generoso, seja largo. E aqui nessa passagem há pelo menos 7 razões que nos leva a entender que é melhor perdoar. Em primeiro lugar, é melhor perdoar porque o perdão é gerado no reino dos céus. Veja que quando Jesus começa a falar sobre o perdão, ele diz o seguinte, o reino dos céus é assim. É como se ele estivesse dizendo, no reino dos homens,
No reino da materialidade, no reino da competição, da mágoa, das intrigas, das misérias humanas, no reino humano é diferente, mas no reino dos céus é assim. É um rei que, tendo alguém do seu reinado que lhe devia um certo montante, ele disse: olha, o que você me deve é passível de que seja vendido você, sua esposa, seus filhos, todos os seus bens, e que se pague a dívida, porque a sua dívida é monstruosa, é gigantesca. Mas o homem, não tendo com que pagar, esse rei, movido de compaixão, o solta. Movido de compaixão, o libera. E eu estou dizendo a introdução dessa parábola, porque ele está dizendo o seguinte, que o reino dos céus é assim. Ele contou uma história muito conhecida pelos homens, de um rei que tinha motivos realmente para prender aquela pessoa, ou para vender o homem, a mulher, os filhos, os animais, os bens, era direito dele. Era justo que se fizesse isso para que a dívida fosse saldada. Mas isso do ponto de vista humano. Mas no ponto de vista de Deus, por mais justo que fosse a cobrança daquela dívida, mas no reino dos céus é diferente. Porque a misericórdia no reino dos céus triunfa sobre o juízo. Diga: no reino dos céus, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então você vai se deparar em algumas situações com questões justas. Não é justo que eu cobre isso. Sim, não há nenhum problema, é justo. Mas há determinados momentos em que você vai ter que compreender qual é a linguagem do reino dos céus. Porque se você for apenas nos limites da justiça, você estará dentro dos limites humanos. Mas quando você compreende que no reino dos céus, por mais justo que seja aquela cobrança, por mais justo que seja colocar na prisão, ou fazer isso ou aquilo outro, mas há um determinado momento no seu coração, em que você vai precisar entender que a misericórdia triunfa sobre a justiça. E num determinado momento você vai estar coberto de justiça e coberto de razão, sob todos os pontos de vista e sob todos os aspectos. Mas naquele momento você vai ter que consultar a Deus. Deus, mas o que eu faço? Justo é. Mas no reino dos céus, tu queres que eu haja de uma forma diferente? Do ponto de vista divino, não do ponto de vista dos homens, mas do teu ponto de vista. Como aplicar a misericórdia que triunfa sobre a justiça, nesse caso em particular. Porque a primeira questão que está em jogo aqui é que, no reino dos céus, que o reino dos céus é que gera o perdão. Então, se você quer ser participante do reino dos céus, você precisa perdoar. Se você quiser compreender a linguagem do reino dos céus, você precisa perdoar. Se você quiser continuar andando nos limites humanos e nos parâmetros humanos, tudo bem, siga no seu senso de justiça. Mas se você quer compreender uma outra linguagem, mais alta, mais profunda, mais larga, mais generosa, mais espiritual, mais substancial, então você precisa pedir a Deus: Deus, ajude-me a compreender a linguagem do reino, porque no reino dos céus é diferente do reino dos homens. Primeiro lugar. Em segundo lugar, é melhor perdoar, porque a minha dívida era maior do que a dívida que alguém possa ter para comigo. Seja qual for a dívida que essa pessoa possa ter para comigo. Coloque-se diante daquele pai indignado, porque de fato as filhas foram abusadas. E ele estava ali querendo despejar sobre aquele agressor toda a justiça, que ele achava que tinha que fazer recair sobre aquele homem. Mas segundo o ensino bíblico, aquele homem só conseguia enxergar para o outro e para o mal que o outro havia lhe feito, ou havia feito para a sua casa. Mas do ponto de vista divino, diante de todas as agressões humanas, a primeira pessoa para quem eu tenho que olhar é para mim mesmo. Porque quando eu me enxergo, quando eu consigo perceber o meu pecado
diante de Deus, quando eu consigo perceber o meu orgulho, a minha avareza, a minha violência. Puxa, mas eu nunca violentei ninguém, mas eu nunca matei ninguém. Mas o que Jesus está querendo dizer é que a minha dívida para com Deus era impagável. Mesmo que aos meus próprios olhos eu me parecesse um bom homem, um bom moço, mas não era assim que Deus me via. O meu pecado era tão grave, a minha natureza corrompida, embora nunca tenha feito o que esse homem tenha feito, mas a Bíblia diz que Deus olha as coisas de uma forma diferente. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Ok, eu porém vos digo, se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você já adulterou no seu coração. Então o adultério do seu coração não te faz menos pecador do que aquele que adulterou na prática, fisicamente falando. Deus analisa as coisas de uma forma diferente. Por isso que, às vezes nós ficamos indignados, porque só conseguimos ver, ouvir, enxergar a maldade do outro. O outro mentiu contra mim, o outro me traiu, o outro me violentou, o outro abusou das minhas filhas. E conseguimos apenas olhar para o outro. Jesus está procurando explicar nessa parábola, olhe para você. Quando você consegue se enxergar de uma forma honesta, de uma forma sincera diante de Deus, há de se passar um filme diante dos seus olhos, e então você vai poder perceber os adultérios, não necessariamente físicos, literais, mas os adultérios do coração. Os roubos, talvez não de algo que você tenha feito literalmente, mas daquelas coisas pequenininhas que a gente vai roubando na empresa, no tempo do nosso patrão, dos relacionamentos, e que a gente rouba, e que a gente é corrupto. E enganosamente corrupto é o coração do homem, como a Bíblia diz. Olha que coisa interessante, os exageros de Jesus, as hipérboles de Jesus, para mostrar um exagero, apenas para mostrar a intensidade de como é que ele vê. Minha dívida é maior. Veja que o primeiro devia para o seu rei, para o seu senhor, 10.000 talentos. Sabe o que isso representa em moeda americana? 5 milhões de dólares americanos era a dívida do primeiro. 5 milhões de dólares americanos. Então, nem que se vendesse o homem, a mulher, os filhos, os animais, os bens, não se pagaria essa dívida. E Jesus está querendo dizer que essa era a dívida do Wilson. Essa é a dívida do Mauro. Essa é a dívida da Maria. Essa era a dívida do homem, do pai, das moças abusadas. Mas enquanto ele não tomasse a decisão, enquanto ele não toma a decisão de olhar para a sua própria dívida e olhar só para a dívida do outro, a dívida do outro sempre será maior. Mas se ele olha para a sua dívida será maior do que a dívida do outro. E então, quando eu entendo que a minha dívida é maior do que a dívida daquele que me ofendeu, que me violou, que me violentou, então meu coração começa a se encher de graça. É nessa hora que eu vou começar, puxa, Deus teve misericórdia de mim. Deus fez de mim um pastor. Mas eu podia não ser um pastor. Se eu fosse nas inclinações naturais do meu coração, certamente eu não estaria aqui. Então, se estou aqui, é graça. Porque tinha tudo para estar num lugar totalmente diferente do lugar onde eu estou. É graça. Nenhum mérito meu, nenhum favor meu. Um mísero devedor de 10.000 talentos, se é que dá para se contar. Enquanto que a dívida do outro era 100 denários. Em 3 meses de trabalho se pagava. 3 meses, 100 denários. O que devia para esse que fora perdoado, porque esse que é perdoado vai pelo caminho e encontra alguém que lhe deve. E ele tinha acabado de ser perdoado. E então encontra alguém que lhe deve. Mas a dívida desse, do seu conservo, era pequena diante da dívida dele, do primeiro. 100 denários. 3 meses de trabalho se paga. Mas ele não quis. Pegou pelo colarinho e disse,
paga-me o que me deves. Tenha misericórdia, eu vou te pagar, eu vou te pagar. Não, não quero. E vai lá e põe na prisão, sendo que não foi essa a atitude do rei para com ele. Então diga, minha dívida era maior. Então você vai conseguir ter um coração perdoador quando você consegue olhar para você. E ao olhar para você, por favor, não se justifique. Ao olhar para você, não ouse colocar a capa do bom marido, porque isso diante de Deus não serve para nada. Não coloque a capa da boa esposa, não coloque a capa do bom filho, do bom profissional. Ah, mas eu fiz isso por causa disso. Não se justifique. Não ponha uma máscara, nem uma maquiagem, porque isso diante de Deus é pior do que o pecado em si. Vá diante de Deus nu. Está aqui, Senhor, eu mesmo, euzinho. Com todos os meus desvios de olhar, com todos os meus desvios de sentimentos, todos os meus desvios de caráter, está aqui, Senhor. E nessa hora que você começa a ter misericórdia do outro. Então, em primeiro lugar, o perdão é gerado no reino dos céus. Se quer ser filho do reino dos céus, precisa perdoar. Em segundo lugar, a minha dívida é sempre maior do que a dívida que o outro possa ter para comigo. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que o que moveu o rei para perdoar foi compaixão. Quando esse homem começou a suplicar, perdoa-me, ou espera, ou tenha paciência, porque tudo te pagarei. O rei olhou para ele, fez as contas, e entendeu que o homem tinha até boa vontade para se oferecer a pagar, mas o rei, sabendo de que aquele homem viveria e viveria, talvez uma geração, 2 gerações, 3 gerações, 4 gerações no mínimo, para tentar se aproximar do pagamento daquela dívida, esse rei olhou a visão global, a visão geracional, de quanto implicaria uma vida escrava para se redimir daquela dívida. Então o rei, movido de compaixão, não é pelo que você possa dar, é pelo que eu posso te dar, e eu posso te dar o perdão. Então aquele homem movido de compaixão, que foi assim que Deus fez para conosco, nos liberou. Mas o homem liberado não usou dessa mesma compaixão para com o outro. A Bíblia diz que é um contraste entre a compaixão e o não querer. Veja que o rei, movido de compaixão, o soltou e deixou ele ir. Mas o outro, diante do seu devedor, ele sendo o credor, não quis perdoá-lo. E não querer perdoar significa uma natureza não redimida. Esse que não quer perdoar é o mesmo que não quer amar a esposa. Esse que não quer perdoar é o mesmo que não quer conversar com o filho. Esse que não quer perdoar é o mesmo que não quer ser generoso. Esse que não quer perdoar, ele continua sendo escravo do eu. Ele continua sendo escravo de uma natureza que não quer. É essa natureza que não quer orar, é essa natureza que não quer se aproximar de Deus. Ele tão somente não quer. E por que não quer? Porque ele não foi contagiado, porque ele não foi dilatado, porque ele não foi convertido, porque ele não foi banhado, porque ele não foi dilatado com a graça dilatadora da compaixão. Então ele não quer. O que não perdoa é aquele que racionaliza, é aquele que põe na ponta do lápis, é aquele que diz: eu não quero, eu não vou perdoar. É movido pela sua vontade, não é movido pela vontade de Deus. Não é movido pela graça, não é movido pelo Espírito, não é movido pela misericórdia. O rei é movido de compaixão, e o outro é movido pelo que ele quer e pelo que ele não quer. Quem está no controle da vida é o eu. Eu não quero.
eu não quero perdoar. E é isso que está na base da vida de muitas e muitas e muitas pessoas. É melhor perdoar, sabe por quê? Porque quando você perdoa, o perdão, ele vai ser um sinal de que alguma coisa divina se processou no seu coração. Porque humanamente falando, você não teria condições de perdoar. Mas quando você perdoa, por mais sério que seja a situação, por mais grave que seja, e mesmo assim do íntimo você conseguiu perdoar, não é mérito seu. É um sinal de que fluiu aí o rio que emana do trono de Deus, que passou pelo seu coração, que lavou o seu coração e te liberou para uma dimensão de relacionamento com Deus larga e de uma relação com as pessoas larga. É um amor alto, é um amor profundo, é um amor largo, é um amor comprido. É um sinal quando você consegue perdoar, não pelo mérito, não pela força humana, mas do íntimo. É um sinal de que rios de água viva fluíram, passaram pelo seu coração e alcançaram as outras vidas que precisaram desse amor. Agora, quando você não quer perdoar, é sinal de que Deus não passou por aí. É sinal de que não tem rio de água viva ainda fluindo. É sinal de que você ainda está no controle da sua própria vida e que você decide quem solta e quem prende. Você se colocou como juiz, você se coloca como árbitro e diz, não, eu vou julgar, e então fulano merece sair, fulano merece ser preso. E então você se coloca na condição de juiz. E a Bíblia diz, a ninguém julgueis, deixe que o juízo Deus tome. É Deus quem vai julgar, é Deus que se assenta, e então Ele vai julgar todas as coisas. Mas no teu coração, perdoa. Isso não quer dizer que as pessoas não vão passar pelos processos judiciais necessários. Para isso temos advogados, para isso temos juízes, e eles julgarão as causas humanas. Mas eu estou falando do ponto de vista do seu coração. No seu coração, alguma coisa divina precisa de fato se processar, sem a qual você perderá o privilégio. Perderá o privilégio de ser um homem ou de ser uma mulher conhecedor ou conhecedora dessa compaixão que opera milagres. Toda vez que Jesus sentiu compaixão de alguém, alguma coisa aconteceu. Ele sentiu compaixão de Lázaro, Lázaro ressuscitou. Ele sentiu compaixão da viúva de Naim, que tinha um filho único, que estava sendo levado para o sepultamento. Mas ele se compadeceu dela e ressuscitou o morto, o jovem, o arrimo de família. Compaixão. Quando a compaixão divina se move, milagres acontecem. Doenças são expulsas. Pão se multiplica. Jesus sentiu compaixão da multidão e os pães se multiplicaram. Estou orando nesse exato momento, amado, para que esse sentimento que talvez você tenha de indignação contra alguém se converta numa compaixão apaixonada. Num sentimento de compaixão largo, alto, profundo e comprido. E que essa pessoa a quem você abominava, de repente o coração sente uma compaixão tão grande que você vai sentir o desejo de estar diante dessa pessoa, para dizer isso para ela, ou para perdoá-la, ou para abraçá-la. Isso não será em benefício do outro, mas será em benefício seu mesmo. Porque a compaixão que se contrapõe ao não querer, e que está na base de qualquer outro não querer, espiritualmente falando, da nossa vida. Em quarto lugar, é melhor perdoar porque o perdão nos livra das prisões. O primeiro, o rei, ele solta. Viu que o homem não tinha como pagar esse valor altíssimo? Ele solta.
Mas ao soltar, ele está beneficiando o outro que está sendo livre, mas ele está beneficiando a si próprio. O segundo não solta, mas manda prender. E o que acontece no nosso coração? Quando eu perdoo, eu me livro daquela pessoa. Mas quando eu não perdoo, eu me torno um prisioneiro dela. Eu acordo com ela, eu almoço com ela, eu pago contas pensando nela. Ou eu não pago contas pensando nela. Sou um prisioneiro da pessoa. Sou um prisioneiro da memória. Sou um prisioneiro dos sentimentos. Eu sou um prisioneiro. Mas o primeiro, solta, segue seu caminho. Não quer dizer que o rei se tornou o melhor amigo dessa pessoa. Não estou querendo dizer que você deva chamar essa pessoa para comer com você e ser amigo dessa pessoa. Nada disso. Não é isso que Deus está querendo. Não é isso que Ele está pregando. Ele está apenas dizendo, solta essa pessoa. Deixa ela ir o caminho dela. Deixa ela livre. Porque a maior libertação, quem vai se beneficiar dessa libertação é você. Mas quando você não liberta, quando você não solta, quando você não deixa essa pessoa ir livre, o seu caminho, ainda que você saia no prejuízo, não tem problema, Deus te dá saúde, Deus te dá graça, essa vida passa, olha para o céu, olha para a eternidade, não fica olhando para a empresa que foi, não fica olhando para o prejuízo financeiro, queridos, porque tudo isso é pequeno, diante daquilo que está por vir. Quero te dizer, em nome de Jesus, que 10 mil talentos, ou seja, 5 milhões de dólares, são 1 centavo diante da eternidade, diante daquilo que está por vir para mim e para você. Mas muitas pessoas ficarão, infelizmente, privadas da eternidade, não por causa de 5 milhões, mas por causa de 3 meses de trabalho. Olha que coisa triste. Isso é simbólico, viu, gente? Só símbolos. São os exageros de Jesus. Para a gente poder se situar nas nossas realidades aqui. Então quer dizer que é melhor perdoar. Doeu? Doeu. O marido foi embora? Perdoa. Traiu com a sua melhor amiga? Perdoa a amiga também. Solta todo mundo. Solta as ataduras do jugo, das correntes, das cordas. Quem ganha com isso? Eles ganham com isso, mas você ganha com isso. Solta. O perdão nos livra das prisões. E hoje Jesus está te oferecendo essa libertação num nível profundo. Em quinto lugar, o perdão nos livra de sermos reféns dos outros. Veja que quando o rei estava diante do que devia os 10 mil talentos, o que devia disse, Senhor, eu te pagarei, eu te pagarei, eu te pagarei. Ele diz, olha, não precisa. Eu tenho a liberdade de não depender de você. Eu não quero ser um prisioneiro dessa situação. Então eu te solto. Siga seu caminho. Mas olha que coisa diferente acontece com o outro. O que fora livre, liberado da dívida, vai e encontra o seu conservo, que lhe devia, então, esses poucos denários, 100 denários, e ele disse, não, vá para a prisão até que toda a dívida seja paga. Repita após mim, até que. Esse até que é um inferno na vida de muita gente. O primeiro não. O primeiro não tem até que. Está perdoado. Você não precisa fazer nada. Por quê? Porque eu não dependo de você. Eu não sou um escravo seu. Eu não sou um refém seu. Eu sou livre para perdoar. Eu tenho autonomia sobre a minha própria vida para determinar
Qual o caminho que eu vou tomar? Mas o segundo, ele é um prisioneiro. Ele acha que está prendendo o outro, mas é ele quem está sendo um prisioneiro. Por quê? Porque ele prende o outro até que a dívida seja paga. É a sogra que diz para a nora: ah, minha norinha, só vou na tua casa se você fizer isso. Só te perdoo, só lhe dou presente se você fizer isso. Ou seja, ela está se colocando como refém da atitude do outro. Se o outro nunca tiver uma atitude positiva, esse até que se torna perpétuo, se torna uma eternidade, se torna uma vida. Então você se tornou um prisioneiro da atitude do outro. Se o outro fizer bem, se o outro não fizer, vai ficar preso até que, e eu vou continuar preso a você até que. Jesus quer que nós tenhamos autonomia. E essa autonomia diz o seguinte: olha, eu decido se vou ser um prisioneiro ou se vou ser um livre. O rei não conheceu até que. Não dependia do outro. Ele era livre. O perdão nos livra de sermos reféns dos outros. Em sexto lugar, no versículo 31, a Bíblia diz que quando este homem perdoado não perdoou o outro, essa atitude de mandar prender o conservo entristeceu os amigos. Meu amado, quando nós temos uma situação com alguém, pode ter certeza que isso não ficará somente entre você e quem lhe agrediu. Seus filhos vão entrar no barco, seus amigos vão ficar confusos, vão se sentir na obrigação talvez de tomar partido de um em detrimento do outro. Pode ter certeza de que a questão do perdão ou da falta de perdão, ela necessariamente vai envolver um círculo de amigos, um círculo de família, e vai entristecer, e vai tirar a alegria. E uma coisa muito importante que eu preciso te trazer aqui, é que o reino dos céus é um lugar de alegria. A linguagem do reino dos céus é de alegria, é de libertação, é de paz, é de convívio. No que depende de vós, tende paz com todos os homens. Paulo admite que nem sempre dependerá só da gente, dependerá também de outras pessoas, mas no que depende de você, tenha paz com todas as pessoas, porque a linguagem do reino dos céus, ela vai trazer um ambiente de alegria. Quando isso não se processa da maneira correta, certamente pessoas vão ficar entristecidas. Talvez seus filhos vão colher da mágoa que viu no coração do pai ou da mãe, e aquilo vai crescer no coração do filho. Quem sabe quando ele estiver adulto, ele vai pensar assim: eu vou vingar meu pai, eu vou vingar minha mãe. Meu pai morreu antes do tempo por causa dessa pessoa. Meu pai não teve coragem, mas eu tenho. E uma sementinha de tristeza que não foi interceptada da forma correta, e só o é através do perdão, e de um perdão declarado, e de um perdão ensinado e transmitido, para que as novas gerações não se sintam talvez no dever de vingar, de lavar a honra de alguém, por causa de uma semente de amargura que foi crescendo e crescendo, porque alguém deixou de perdoar nesse processo. Quero te dizer que a falta de perdão entristece as pessoas, entristece a família, entristece os amigos, entristece a comunidade, entristece o círculo de pessoas que fazem parte daquela convivência. Em nome de Jesus, vamos estar atentos a isso. Mas em último lugar,
quando esses amigos, entristecidos pela atitude deste homem perdoado, que não teve a mesma atitude para com o outro, os amigos olham, se entristecem, choram, lamentam aquela dor, aquela ruptura, aquela dureza de coração. Então esses amigos vão ao Senhor, vão ao rei, contar ao rei: rei, lembra aquele homem que o Senhor perdoou? Pois bem, ele não teve o mesmo coração, não teve a mesma generosidade para com o outro. Então o rei indignado e o rei entristecido chama o que fora perdoado, revoga o perdão da dívida e diz: então agora, como você teve essa atitude para com o outro, eu revogo a liberação que havia feito para com você. Então agora eu vou te encerrar na prisão até que toda a dívida seja paga. Até que. Interessante que esse homem é entregue aos atormentadores, foi entregue aos verdugos. Ele já tinha sido perdoado, mas por não perdoar ao outro, ele é entregue aos atormentadores. Então esse que havia sido perdoado, agora ele está sob a influência dos algozes espirituais. Porque quando a gente não perdoa, ou quando a gente não é perdoado, então vem a opressão e vem aquele sentimento ruim. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, e ele sempre reitera isso nas oportunidades: lembre-se, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou a quem nos tem ofendido. Em outra ocasião ele vai continuar dizendo: e lembre-se, quando você estiver orando, lembrando de alguém que precisa do seu perdão, perdoa. Porque é na medida em que você perdoa, que você será perdoado. Então não se esqueça, perdoe. E quero lhe dizer uma coisa: não seja superficial nessa reflexão acerca das pessoas a quem você deve perdoar. Por quê? Porque, humanamente falando, no primeiro momento que você tem de oração, a primeira impressão que você vai ter é que seu coração está totalmente limpo em relação às pessoas que já pecaram contra você. Mas isso é um engano. Fica um tempo mais. No dia seguinte, volta e se aprofunda em cima desse tema. No terceiro dia, aprofunda um pouco mais, e você vai perceber que ao longo da exposição diante de Deus, a luz de Deus vai se tornando mais intensa, o holofote divino vai abrindo, vai dilatando o seu coração, e aí você vai se deparando: olha, interessante, no primeiro dia eu achei que estava todo mundo perdoado, no segundo eu já duvidei, no terceiro eu já tenho certeza de que não tinha perdoado, no quarto dia vem a compaixão, no quinto dia vem a liberação, no sexto dia vem o refrigério de Deus sobre a sua vida, e no sétimo dia você já é uma outra pessoa. Esse cronograma também é simbólico, não é necessariamente assim, mas é apenas para que você possa compreender que na primeira impressão teu coração está limpo. A primeira impressão é essa. Mas não se deixe enganar por essa primeira impressão. Não se deixe enganar. Aprofunde. Porque o reino dos céus é reino de profundidade. É reino de altura. É reino de profundidade. É reino de largura. É reino de comprimento. Não é de coisas rápidas. Não é de placebos. Remedinho que você toma, que não serve para nada, mas te engana. Você acha que ao tomar aquilo, dor de cabeça vai passar, mas ele não teve nenhum efeito científico. É apenas para te iludir, é apenas para mostrar que alguma coisa aconteceu, mas não teve nenhum efeito. O reino dos céus não é reino de placebos, não é reino de superficialidades, não é reino de orações rápidas, mas é de coisas profundas, altas, largas e compridas.
Em nome de Jesus. Se não queremos ficar nas mãos dos atormentadores da consciência, da alma, das lembranças, da memória, dos sentimentos, é melhor perdoar. Eu quero orar com você nesse momento. Por gentileza, vem aqui à frente. Essa é uma das ministrações também do nosso livro Parábolas de Jesus, que as irmãs estão estudando na reunião de oração de quinta-feira. Se as irmãs não tiveram oportunidade ainda de vir às quintas, 7h30, elas estão estudando o nosso livro Parábolas de Jesus. Já estão na metade do livro, tem uma caminhada ainda, mas venha aprender sobre as parábolas, venha ser curada, venha ser restaurado. Ó Deus querido, te louvamos, ó Deus, por essa noite, por esse dia, na Tua presença. Nesse momento, ó Deus, quando o Teu Espírito, de uma forma especial, traz à nossa memória situações que precisam ser passadas a limpo, ajuda-nos, Senhor, nessa reflexão, para que ela seja profunda, para que ela possa trazer uma cura real, não enganosa. Te pedimos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, vem com graça, vem com Teu favor, Senhor. Essas pessoas que têm sido aprisionadas no nosso coração, ainda que nunca tenhamos nos dado conta de que nós as aprisionamos, mas se hoje, pelo Teu Espírito e pela revelação da Tua palavra, vem essa memória, vem esse pensamento, vem essa consciência, então dá-nos este coração dilatado, cheio de compaixão. Assuma o controle das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Vai orando, vai perdoando essas pessoas. Vai perdoando de todo o seu coração, enquanto adoramos ao Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Vamos cantar do início. Seguro estou, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu
E se eu passar, e se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Descansamos em Ti, Senhor. Perdoando a quem nos deve, perdoando a quem nos ofende, perdoando a quem nos persegue, perdoando a quem de alguma forma nos violentou, que entrou na nossa vida sem permissão. Perdoamos hoje, Senhor, não porque sejamos bons. Perdoamos, Senhor, não porque tenhamos alguma capacidade em nós mesmos de perdoar, mas perdoamos, ó Deus, porque confiamos que a Tua graça nos está disponível, a graça que faz com que o nosso coração se dilate em compaixão. Isso não tem nada a ver comigo, isso não tem nada a ver com a gente, isso não tem nada a ver com nenhum mérito que possamos computar diante de Ti ou diante de alguém. É fruto da Tua compaixão, é fruto da Tua graça, graça sobre graça. Por isso perdoamos, Senhor. Tomamos a decisão agora de abrir as celas do nosso coração. Nosso coração que se tornou um cárcere, nosso coração que se tornou uma prisão fria, gelada, mal cheirosa. Abrimos estas celas, abrimos estas prisões, quebramos essas correntes e deixamos ir livres aqueles que estavam aprisionados, e o fazemos por causa da Tua graça, graça sobre graça, favor, compaixão. E caio de novo em Tuas mãos, e caio em Tua graça, e caio em Tua graça. E caio de novo em Tuas mãos, recaio em Tua graça, recaio em Tua graça. E caio de novo em Tuas mãos. E se eu passar pelo vale, Obrigado, Senhor, por Tua fidelidade e graça. acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Descansamos em Ti, Senhor. Maravilhoso. Que o reino do céu seja estabelecido em nossos corações, a linguagem do reino dos céus,
Que a mentalidade do reino, que o dilatado coração do reino venha sobre nós. Aleluia. Se você ouviu a mensagem de Deus hoje, enquanto a igreja ora, mas se você nunca teve a oportunidade de entregar seu coração para Jesus, mas deseja fazê-lo nessa noite, se você está arrependido dos seus pecados, deseja confessar Jesus como Senhor e Salvador pessoal, levante a sua mão, onde quer que você esteja, eu quero orar por você. Se Deus falou ao seu coração hoje, amém, querido, amém. Vejo a mão da família, graças a Deus, graças a Deus. Mas alguém está dizendo, eu quero Jesus na minha vida, quero Jesus na minha vida, aleluia, veja a sua mão, querida, veja, aleluia, aleluia, que bênção, que bênção, graças a Deus. Daí mesmo onde vocês estão, quero orar por vocês. Repita após mim, toda a igreja, Senhor Jesus, nessa noite, eu tomo a decisão de me entregar a Ti, todo o meu coração, arrependido dos meus pecados. Eu creio que Tu és Senhor e Salvador da minha vida. Receba o Teu perdão e receba a Tua vida para todo sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia.